Ah, tá, vamos começar de novo. Boa noite, bem-vindos à apresentação da primeira atividade teórica da turma de Práticas de Eletromagnetismo, turma 01, professor Gerardo Antônio Drobo Piso. Eu estou aqui com o Lucas Moraes, E com Pedro Andrade e eu, e o Victor Alexandre. Pedro Paulo vai adicionar a parte dele mais tarde. Essa disciplina abrange uma área muito grande da ciência. Então, iniciando nossa apresentação, a gente vai começar com uma pequena introdução à história do magnetismo, eletromagnetismo, com o Victor. Bom, gente, a história do eletromagnetismo ela vai começar ali no século XVII, quando o filósofo e físico inglês William Gilbert cunhou o termo eletricidade para descrever a atração e repulsão dos objetos carregados eletricamente. No século XVIII, o cientista francês Charles Augustin de Coulomb descobriu a lei que governa a força elétrica entre duas cargas, que ficou conhecida como a lei que carrega seu nome, a lei de Coulomb. Ainda nessa época, o Benjamin Franklin propôs a existência de cargas positivas e negativas. E aí, já no início do século XIX, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que uma corrente elétrica em um fio produzia um campo magnético ao redor do fio. Esse foi o primeiro passo no que viria a ser o que a gente conhece hoje como eletromagnetismo, né? Porque pouco depois, o físico francês André-Marie Ampère demonstrou que duas correntes elétricas paralelas produzem um campo magnético que se atrai ou se repele. A nossa história ela tem um salto em 1831, quando o físico britânico Michael Faraday descobre que um campo magnético variável pode induzir uma corrente elétrica em um circuito. Quer dizer, a gente até então tinha a prova de que a corrente elétrica produzia um campo magnético, e o Faraday demonstra que o contrário também é verdadeiro, que um campo magnético variável ele vai variar a corrente elétrica no circuito. Essa descoberta levou à lei de indução eletromagnética do Faraday, que é a lei que carrega também o nome dele. E aí, no final do século XIX, o físico escocês James Clerk Maxwell, que é um dos principais atores dessa história, ele desenvolveu a teoria única que unifica a eletricidade e o magnetismo, que ficaram conhecidas como as equações de Maxwell. São essas que estão aparecendo do lado da foto dele. Essas equações foram o ponto de partida de outras grandes descobertas da ciência que levaram até a teoria da relatividade. Então, hoje, o eletromagnetismo é uma das forças fundamentais mais bem compreendidas pela ciência e a base de muitas tecnologias modernas. É realmente, tipo, incrível ver como os cientistas fizeram o mundo mudar em todo esse tempo com essas descobertas envolvendo eletricidade e eletromagnetismo. Eu acho que uma das maiores mudanças, e hoje eu acho que a gente acha a mais banal, talvez seja a, a lâmpada. Então, tipo, é, É, puderem explicar um pouco mais sobre a lâmpada agora aqui, para fomentar a discussão. sim, a lâmpada elétrica tem uma grande importância atualmente, né? Porque antes a gente tinha as lamparinas que usavam de óleo, basicamente, queimar, dar uma queimada ali, não Aham. era uma coisa muito legal, né? Em relação, atualmente também, a carga horária das pessoas pode aumentar um pouco, as pessoas podem trabalhar mais à noite, então a produtividade aumenta, e mais segurança principalmente na iluminação pública, né? Você traz mais iluminação e à noite pode clarear, traz mais segurança para a população.
O princípio por trás, você pode ver, é, é pela lei de Ohm e basicamente é quando uma corrente elétrica sofre uma certa resistência de um material. E aí quando esse material ele esquenta, ele pode ficar incandescente e gerar luz. E todas essas questões de É, descobrimento de voltagem, ampere, eletricidade levaram a experimentos mais complexos também, envolvendo toda essa parte da eletricidade, como, por exemplo, ah, é, ah, o- pode voltar. aham, Tá, é aqui? não, pode voltar no anterior ainda, o tema uma coisa. O Thomas Edison, apesar de não ser pode voltar mais. Aham. O Thomas Edison, apesar de não ter sido o primeiro a usar esse princípio da lâmpada elétrica, ele foi o primeiro a deixar a lâmpada elétrica comercialmente viável e também o deixar em funcionamento de paralelo, né? É, por isso a importância do Thomas Edison para a lâmpada elétrica atual. Quer dizer, a lâmpada elétrica atual também é funcionante de LED, né? Um Então, pouco, um pouco mais diferente, não usa os um mesmos pouco diferente. princípios. Não usa a mesma ideia, mas Mas até ele nessa foi época feliz. tem que ter alguns empecilhos pelo caminho da criação da lâmpada. É. Foram as dificuldades, né? O Thomas Edison prezava que o fio fosse fino, só que se o material não tivesse altos pontos de fusão, ele poderia simplesmente derreter e perder a forma no meio do caminho. Da mesma forma, ele oxidava e queimava também, porque na presença do oxigênio nessa temperatura, ele acaba se desfazendo mais rápido. E uma das soluções que pareciam plausíveis seria o uso da platina, só como a platina é um material escasso e caro, meio que não daria para usar. Daí que tá que uma das soluções para o problema do oxigênio seria encapsular o filamento em vácuo. Para isso usavam a bomba de vácuo mesmo. E o filamento ele poderia ser feito com um filamento de carbono. E para isso ele começou a testar alguns tipos de filamentos, por exemplo, com fuligem e com carvão com alcatrão e com algodão, mas o que acabou durando mais foi os filamentos que usavam das fibras de bambu, que tornaram a lâmpada viável. Uhum, Inclusive sim. que tinha sido importado do Japão, né, histórias. Inclusive dessas partes, essa parte do uso de flagor, a gente usa nos experimentos de eletromagnetismo é justamente o FIT, derivado do carbono. Então, em toda essa parte aí da gente conseguir aplicar esses princípios experimentalmente hoje em dia. Mas como eu falei anteriormente, tipo, toda essa parte de eletricidade gerou um fomento na comunidade científica e eles foram atrás de outros experimentos, outras coisas envolvendo energia elétrica. É, o... Sei. Tá, em relação ao tubo de Crookes, a gente pode ver uma coisa relativamente parecida na natureza mesmo, com os raios elétricos, que é basicamente quando se cria uma diferença de tensão entre o céu e a terra e o ar é ionizado. Da mesma forma, no tubo de Crookes, ele gera uma grande tensão entre dois eletrodos, nesse caso o cátodo e o anodo e o gás, que é rarefeito, ele acaba. E quando o gás é rarefeito e gera essa grande diferença de tensão, ele gera esses raios catódicos, como pode ser vistos na figura. Eu vou falar um pouco mais deles no próximo slide. Tá, aqui você pode ver que esse primeiro experimento aqui, ele coloca um objeto à frente e os raios catódicos passam. A conclusão que se tira daqui é que os raios catódicos passavam em linha retilínea, pois fazem uma sombra perfeita e simétrica ao fundo.
Já no segundo experimento que aparece ali, mostra que os raios catódicos têm uma carga elétrica, pois eram atraídos para uma carga elétrica positiva. E enquanto o terceiro experimento mostram que quando eles passavam sobre uma ventoinha, eles conseguiam tirar a ventoinha, ou seja, esses raios catódicos deveriam ser partículas com massa. Tá, e o modelo atômico de Thomson usava um pouco disso, né? A teoria anterior era o de Dalton, que considerava que o átomo era indivisível. Mas para Thomson, o átomo era composto de elétrons incrustados. Elétrons que seriam esses sais catódicos, inclusive. Porque no experimento, junto com esses experimentos no topo de Crookes, ele percebeu que se mudasse o elemento que ficava dentro do topo de Crookes, a mesma coisa poderia ser perceptível. Então, isso fazia parte de alguma coisa fundamental. É, pelo, pelo modelo atômico de Thomson, também ele é chamado de pudim de passas, né? Porque tem um grande núcleo positivo e cargas negativas incrustadas. Enquanto o núcleo era carregado positivamente, as, as corpúsculos eram negativos. E seguindo toda essa era de experimentos com eletricidade, foram descobrindo mais das partículas que compõem os átomos, como pode ser visto nessa imagem, que até antes do modelo de Thomson não eram nem considerados elétrons e partículas carregadas negativamente no átomo. E nesse molde vieram alguns outros elétrons sobre eh, aspectos fundamentais também de todas essas partículas, como gota de Millikan, por exemplo. A gota de Millikan era para determinar a carga que o elétron tinha, né? Ele usava, basicamente, ele tinha uma câmara, e dentro dessa câmara se borrifavam algumas gotas de óleo. O gás ao redor da câmara era ionizado com uma fonte de radiação, podia ser uma fonte de raio-x, por exemplo, e quando ele era ionizado, ele passava elétrons para essas gotas de óleo que tinham no interior. É, dentro dessa câmara tinha duas placas, do jeito que está mostrando nessa imagem aí, ficavam uma em cima da outra e geravam um campo elétrico uniforme. Com esse campo elétrico uniforme, pode passar para o próximo. Aham. Com esse campo elétrico uniforme, era gerada uma força elétrica e a partícula podia, e manipulando esse campo elétrico, a partícula podia subir e descer. Fazendo as equações do corpo livre, o que a gente encontra é o que está nessa imagem aí, né? Que tem as forças de arrasto, o campo elétrico gerando uma força elétrica e essa velocidade podia ser observada, ou então, a velocidade podia ser observada para descobrir quanto que era a carga cada gota. Para calcular o Uhum. peso da gota, podia se aproximar para esse 4 terços de Pierre quadrado vezes Roger, que é basicamente o volume da esfera multiplicado pela densidade multiplicado pela gravidade, né? Aqui, por um campo elétrico uniforme, a gente vê essa equação. E a força de arrasto pelas leis de Stokes seria essa FD, no caso, né? De, Uhum. que está aí. Mas considerando que a massa da gota era muito pequena e o formato das velocidades, ele considerava uma correção da equação que é essa de baixo. Sendo que, que é isso, dava para
Com essas equações era possível descobrir que você podia fazer algumas experimentações e descobrir algumas cargas. Agora, você fazendo o múltiplo divisor comum dessas cargas que você descobria para as gotas de óleo, você poderia achar o que, considerando que a carga do elétron é quantizada, você iria achar um valor aproximado desse que mostra que é mais próximo do atual, né? Que está em torno de Uhum. 1,6 vezes 10 a menos 19, que é coulombs, no caso, esqueci de colocar. E, assim, diversos físicos, nesse início do século XX, começando a experimentar, geraram experimentos fascinantes sobre a física de partículas e os efeitos fundamentais que regem todo esse mundo. Então, a gente pode falar, por exemplo, dos físicos Otto Stern e Walter Gerlach, que eles fizeram um experimento com a intenção de provar que um feixe de partículas se distribuiria uniformemente por uma placa e acabaram por provar a existência de um dos estados quânticos discretos da matéria, que, como a energia, por exemplo, ela é distribuída no universo em pacotes finitos e inteiros de energia, o spin do átomo, que é meio como fosse o momento angular intrínseco da partícula, ele também é inteiro, ou seja, ele vai ser um ou menos um, que a gente chama hoje de spin up e spin down. E o experimento consistia da seguinte maneira, como pode ver ali à direita do texto, tinha um forno e esse forno expelia as rajadas de partículas. Essas rajadas passavam para um colimador, que era para estreitar o feixe, e esse feixe passava por dentro de dois polos magnéticos. O esperado, como dito anteriormente, era que fosse feita uma distribuição uniforme de cima a baixo, mas o que foi realmente visto no experimento era que os feixes se dividiam entre uma parte de baixo e uma parte de cima, o que evidenciou que tinha alguma ligação entre os elétrons e alguma propriedade que fazia eles seguirem o campo magnético. E essas propriedades foram denominadas spin up para os que iam para o sul e spin down para os que seguiam o polo norte e se posicionavam na parte de baixo da placa. E uma, uma das particularidades desse experimento foi o uso de átomos de prata. Os átomos de prata eles foram escolhidos tanto por só ter um elétron na camada de valência, quanto por serem eletricamente neutros. Eles têm 47 elétrons, 47 prótons, o que realmente não afetaria os resultados de, por exemplo, estarem ligados à polaridade do átomo e eles serem atraídos por alguma parte do polo. E continuando experimentos, outro famosíssimo experimento da física e que a gente vê o ensino médio inteiro explicado desde o fundamental, sei lá, nas escolas, é o famoso experimento da folha de ouro de Rutherford. E, bom, esse foi outro experimento que teve o resultado não esperado cientificamente e originou um dos modelos atômicos mais conhecidos atualmente, que foi abraçado por junto do modelo de Bohr, foi abraçado pela eh, pela mídia popular, e sempre que a gente vê um átomo, provavelmente ou é o átomo do Bohr ou é o átomo do Rutherford, que consiste, bom, um átomo repleto de espaços vazios, onde os elétrons ocupam eh, lugares pré-determinados em órbita daquele elétron. E um núcleo atômico muito bem definido e concentra toda a massa daquele átomo. Mas o experimento em si foi feito do seguinte jeito: tinha uma fonte de partículas alfa envolta de chumbo e ele expelia essas partículas que eram direcionadas a uma folha de ouro, como pode ver no lado direito da imagem. O esperado era que todas as partículas passassem ou tivessem uma leve alteração, um leve desvio na trajetória. Mas ocorreu o esper... Mas ocorreu uma coisa muito diferente do esperado. As partículas
voltaram e foram desviadas em graus consideráveis, conforme o experimento discorreu. E dava para ver as partículas alfa serem desviadas por uma folha fluorescente que era colocada ao redor da área do experimento. E assim eles conseguiram ver que é, o elétron ele tinha a maior parte da sua massa é, em prótons, partículas eletricamente carregadas, partículas Tá. carregadas positivamente. O átomo, né? É, É porque o átomo. O átomo tinha a maior parte da sua massa concentrada num pequeno espaço, porque várias partículas acabaram passando, então o átomo não era todo maciço, mas algumas retornaram. Então, o que dizia que a maior parte da massa do átomo era carregado positivamente, porque as partículas alfa só iriam retornar se elas encontrassem uma carga positiva e repelisse elas de volta. Seguindo grandes cientistas, foi falado já de Rutherford e Stern e Gallac, e agora a gente vai falar de um cientista brasileiro. O César Lattes, ele foi muito importante para essa parte da física de partículas, principalmente porque após se formar na USP em física e matemática com apenas 19 anos, ele foi trabalhar em alguns experimentos lá na Inglaterra. E esses experimentos eram denominados emulsões fotográficas. A emulsão fotográfica é meio que você fazer uma solução de átomos de prata. E aí você deixa as partículas colidirem com essa solução e as partículas de átomos de prata vão ficar brilhantes. Então você consegue ver qual foi o efeito daquela partícula, com quantas ela interagiu, e assim fazer um modelo sobre aquelas partículas que você estava interagindo. E a tal partícula que ele não descobriu, mas comprovou a existência, já que ela já havia sido teorizada há muito tempo como a responsável pela força forte, foi o meson pi. Mas ele também teve contribuições tanto na descoberta do meson K quanto do híperon, outras partículas. Fora todo o trabalho dele em raios cósmicos e detecção de partículas em raios cósmicos de alta energia. Mas depois de tudo isso que eu falei, e uma série de indicações ao Nobel, fica a pergunta de por que ele nunca ganhou o Nobel, já que as descobertas e contribuições para ele para a física foram tão grandes. E isso nunca teve uma resposta clara, mas ele era um cientista conhecido por ter opiniões fortes dentro da academia e sobre como a ciência deveria ser feita. Além de que na época, como na época do experimento dele, mais ou menos pela década de 40, 50, o Brasil estava numa questão política muito conturbada, com o regime militar se instaurando e todas essas complicações políticas da época, final da Guerra Mundial e os resquícios final de guerra, começo da Guerra Fria. Então, era uma instabilidade política muito grande e esses são tem alguns teóricos, alguns especuladores que falam que pode ter sido também por ele ser brasileiro e eles não queriam dar o prêmio para um brasileiro, mas essa parte é bem mais especulativa e provavelmente foram por causa de motivos políticos ou por causa de como ele tratava toda a questão da sociedade científica na época. E falando um pouco mais sobre a partícula, a gente vai falar um pouco sobre como essas partículas são descobertas, como são feitos experimentos hoje em dia no ramo de física de partículas. E provavelmente o local de experimento, vamos dizer assim, mais em destaque ultimamente seja justamente o LHC, Large Hadron Collider. Fica na parte França, parte Suíça, e tem um diâmetro não, uma circunferência de 27 quilômetros em seu anel de colisão. E o que torna ele
não tão especial, mas o maior que temos em operação é a grande capacidade dele de acelerar partículas até praticamente a velocidade da luz. E ele faz todo esse processo de acelerar as partículas usando eletroímãs muito poderosos espalhados por todos os 27 quilômetros de extensão do anel principal. Então, como pode ser visto no GIF que está à direita embaixo, é, o que acontece mais ou menos como uma explicação informal é que você tem um carro que você não sabe do que é feito e outro carro que você pode até saber do que é feito, mas é, você precisa de alguma coisa para chocar os dois. Então, você choca esses dois carros e analisa as peças que sobraram para descobrir do que eles são feitos, qual é a composição deles. E, dependendo dos detectores que você usa, tem 4 detectores espalhados pelo anel principal e mais outros 2 experimentos que são feitos. Os 4 detectores principais são o Atlas, o CMS, o Hélice e o LHCb. O Atlas, ele é um detector mais geral, usado para testar teorias de física, padrão de física de partículas, entre outras. O CMS, ele é igual ao, é quase igual ao Atlas, mas ele visa em prótons de alta energia, em colisões mais energéticas. Temos o Hélice, que ele faz experimentos com quarks, gluons, investigar o plasma e tentar descobrir o que exatamente seria o que existiu logo após a explosão do Big Bang, vamos deixar assim. Ah, e o LHCb, ele tem um foco maior em antimatéria. E aí temos outros experimentos como o Totem e o Moedel, que eles não são exatamente detectores, mas eles funcionam ali em paralelo a tudo isso que acontece. E o Totem, ele tem uma função mais de medir a difração das partículas, o que acontece quando elas chocam, qual a direção que elas tomam, é, e coisas relacionadas a esse modelo de difração em altas energias. E o Moedel. O Moedel, ele é meio que... Ele Ele tenta achar partículas especiais, partículas exóticas e com propriedades estranhas que talvez a gente não esteja procurando sobre, mas acaba. Partículas que não se encaixam muito bem no modelo padrão de partículas, dito assim, que são não previstas. E levando assim, mais. é, levando a outros experimentos que foram feitos, a gente tem um dos efeitos mais curiosos da física de partículas, da física quântica, feito em 1948 pelo holandês Hendrik Casimir. E nessa época tinha uma discussão muito grande sobre a física quântica, sobre campos, e acabou que surgiu a teoria quântica de campos. Ela diz que o espaço ele tem uma flutuação quântica. Só que essa energia gerada por essas flutuações quânticas vai ser sempre igual a zero. Porém, se a gente olhar em momentos infinitesimais de tempo, a gente descobre que, na verdade, essa flutuação do campo ser igual a zero, ela não é bem assim. Partículas no vácuo são criadas e destruídas a todo momento, que são as chamadas partículas virtuais. Elas surgem em pares no espaço e, por exemplo, surge um positron, que é um elétron com carga Tá, positiva, e um elétron. E os dois se tá bom. encontram. Inclusive, Oi? eu acho que o Hawkins ele tinha alguma coisa em relação à radiação do buraco negro, que isso aí estaria relacionado, né, com a radiação. Que aí É, uma parte da é, partícula entraria dentro do horizonte de eventos e a outra sairia. Então, o buraco negro começaria a perder massa com o tempo. sim. Esse efeito, se eu não me engano, é chamado efeito Unruh, e ele foi
Para quem quiser pesquisar, é UNRUH, se eu não me engano. E ele está intrinsecamente ligado com essa parte da radiação Hawking mesmo. É uma matéria muito interessante dessas partículas virtuais se separarem, mas foge um pouco do escopo da nossa aula, mas é também uma das aplicações, não é do efeito Casimir, mas é muito próximo. É dos mesmos se aposta dos mesmos fundamentos. Tá, mas enfim, como o experimento é feito? Duas placas de metal são colocadas muito próximas uma à outra. Sim, quase encostando. Aqui essa imagem é completamente ilustrativa e assim, mas o que acontece? Imaginemos que tem um balde d'água e você coloca as duas placas lá dentro do balde d'água. Se você chacoalhar o balde, vão ter ondas grandes entre o balde, em toda a área do balde, mas vão se formar ondas pequenas nesse espaço que você delimitou pelas placas de metal. E a mesma coisa se aplica a flutuações quânticas. As ondas, elas precisam de espaço para serem formadas. Se o espaço que você fez é muito pequeno, a energia gerada vai ser muito pequena. Então, como do lado de fora das placas podem ter flutuações de energia muito maiores, a diferença de energia vai criar uma força empurrando uma placa contra a outra. E esse é o chamado efeito Casimir. O efeito Casimir ele pode ser aplicado em diversos campos, desde nanotecnologia até física teórica, e existem é, modelos ou ideias para fazer motor justamente aproveitando desse efeito e gerar energia justamente por essas flutuações quânticas do vácuo. E aí conseguir fazer uma energia infinitamente limpa, mas não existe nada palpável, é só mesmo uma teoria. E seguindo essa linha de experimentações, a gente pode falar agora do experimento Jackson da Axion Dark Matter. Então, eu passo a palavra para o Vitor mais uma vez, para ele explicar um pouco mais sobre esse experimento para a gente. Bom, indo agora, continuando nessa leva de aplicação da física em problemas modernos, uma das hipóteses, ainda hipóteses, né, mais intrigantes da ciência hoje é a da matéria escura, né, da dark matter. O que acontece? Os astrônomos eles notaram que o universo observável ele tem alguns pontos em que ele não se comporta da forma que a astronomia esperava, né? A gente tem, sei lá, aglomerações de estrelas e, e outros corpos que não fazem muito sentido do jeito que eles estão. Então, se teorizou que existe uma matéria que a gente não consegue ver, que a gente não consegue observar com os o, o, o tipo de equipamento que a gente tem, e aí por isso eles chamam de matéria escura, que a gente não consegue ver. E a hipótese é que o universo seja formado de mais ou menos 70% de matéria escura, né? Ou seja, qualquer tentativa de descobrir, de aperfeiçoar nosso conhecimento sobre essa hipótese vai dar um grande passo na física, né? E aí, trazendo para a nossa disciplina, uma das formas para tentar se descobrir e comprovar a matéria escura e entender ela, é esse experimento do Axion Dark Matter, que ele é uma iniciativa de tentar detectar essa matéria escura por parte de uma das hipóteses de partícula, que eles chamam de axiônico, que aí dá esse nome de Axion. E aí, para tentar identificar esses axiônicos, se utiliza de um equipamento chamado magnetômetro supercondutor, que ele é extremamente sensível, né? E ele vai tentar identificar uma variação no campo magnético que seja coerente com essa massa da matéria escura que a gente quer identificar. Então, ele usa esse magnetômetro para poder observar pequenas
variações, ele é ultra sensível e, e tentar compreender como é que funciona essa matéria que a gente não consegue observar de outras formas, né? Então, é uma aplicação do eletromagnetismo na ciência hoje. E o projeto hoje, ele busca melhorar a sensibilidade desse supercondutor magnetômetro para poder conseguir leituras melhores desse axiônico, provavelmente em alguns, esperamos, comprovar de fato a matéria escura, né? Todo esse negócio da matéria escura, assim, é tudo muito curioso como ela funciona no universo. Tem aquele negócio de que a gente vê as galáxias se distanciando de nós a uma velocidade assim muito grande e espaço sendo criado, que pode ser por causa da matéria escura. É realmente tipo um campo muito meio turvo na nossa ciência. E se eu não me engano, é esse experimento que eles, eu acho que é esse que tipo eles começaram a pegar sinais de alguma coisa assim que eles não sabiam o que que era. E aí eles foram verificar uns tempos depois, e aí como é um equipamento muito sensível, era tipo as vibrações geradas pelos carros e caminhões passando numa rua, ó, numa estrada, tipo, quilômetros de distância. É realmente tipo um experimento muito interessante. É, Bom, aí continuando um pouco na física moderna, né? A, uma das, um dos principais, a gente tem conversado aqui, por enquanto, desses modelos atômicos e tal, e falando um pouco de como está hoje, como é que, da física moderna em si, a gente tem esse modelo, o modelo padrão da física de partículas, né? Que é uma teoria que descreve as partículas e as forças que atuam entre elas na tentativa de encontrar a teoria mesmo, que sintetiza as forças fundamentais do universo. Aquela busca da teoria de tudo, né? De uma teoria que explique de forma básica, o, a, todos os fundamentos da natureza, né? E esse modelo, ele é formado por três famílias de partículas que são conhecidos como quarks, os leptons e os bósons. São essas três categorias aí que estão aparecendo na tela, né? Essas partículas, elas têm propriedades como carga elétrica, massa, spin, então elas foram descobertas assim no processo da física, da ciência, da mesma forma que o átomo foi, como foi descrito aí anteriormente, e as interações entre essas partículas são mediadas pelos bósons intermediários que estão aparecendo aí. E elas são descritas pelas teorias de campos quânticos, né? Um dos mais conhecidos, né, é o bóson de Higgs. Ele gerou muita polêmica aí no passado, com algumas descobertas, mas hoje a gente compreende que ele é o responsável pela origem da massa das partículas, né? E o modelo padrão da física de partículas é uma das teorias mais bem-sucedidas na explicação assim, do universo, né? Porque ela foi, de fato, confirmada experimentalmente em várias ocasiões. Só que ainda tem muitas questões não respondidas nesse modelo, como a natureza da matéria escura, né? Esse modelo ainda não explica a matéria escura e a gente está buscando aperfeiçoar ele. E também falta uma forma desse modelo explicar a assimetria que a gente tem entre a matéria e a antimatéria no universo, né? Porque o senso comum nos diz que era para ter o mesmo tanto de matéria e antimatéria e não é o que acontece. A gente tem uma assimetria enorme entre esses dois tipos de partícula. E por isso os cientistas continuam buscando aperfeiçoar o modelo padrão para tentar explicar esses outros mistérios da ciência de hoje. e depois a gente falar sobre
toda essa parte das partículas e experimentos envolvendo eletromagnetismo e outras partes, a gente pode também citar algumas das invenções que surgiram a partir delas também, né? Algumas aplicações modernas desses modelos. É, retornando para o escopo da apresentação, né, que é o eletromagnetismo, todas essas descobertas científicas que aperfeiçoaram o eletromagnetismo também foram aperfeiçoadas por ele, né? E a compreensão moderna do eletromagnetismo tem sido e foi fundamental para o desenvolvimento de tecnologias e avanços em toda a sociedade. O exemplo mais óbvio é o da área de comunicação. Sem o desenvolvimento da teoria eletromagnética, a gente não teria coisas como o rádio, a televisão, os telefones celulares. Tudo isso todos esses aparelhos foram desenvolvidos depois da compreensão do eletromagnetismo, né? Uhum. E essas tecnologias serviram para construir todo o que a gente conhece hoje como comunicação. A gente não se comunicaria hoje sem essa teoria. E aí, indo para a aplicação mais de ponta mesmo, a gente tem os avanços na medicina, principalmente de exames de imagem, de ressonância magnética, que revolucionaram o diagnóstico e tratamento de doenças, permitindo que os médicos identificassem problemas de saúde com muito mais precisão e rapidez, não só identificar problemas, como identificar soluções para esses problemas de saúde, tudo isso através do eletromagnetismo e da aplicação prática dele. E aí, por último, a gente também pode citar a ciência de materiais, que foi, assim, a gente não teria toda a compreensão dos ciências de materiais que a gente tem hoje sem entender a teoria eletromagnética e como ela se aplica aos materiais, né? Ela, ela tem sido fundamental para o desenvolvimento de novos materiais e com propriedades especiais que a gente não tem normalmente na natureza, né? Como supercondutores, os materiais ferromagnéticos. E, e esses materiais têm uma ampla gama de aplicações tecnológicas avançadas. Quer dizer, sem a compreensão das ciências de materiais que possibilitou a gente construir supercondutores, a gente não teria hoje os computadores, a gente não teria hoje os, os transistores que fazem todo o desenvolvimento tecnológico atual, né? E, e, e a gente não teria também criação de sistemas de armazenamento de energia mais avançados. A gente ainda estaria usando aquelas baterias horrorosas de antigamente que, graças a Deus, ficaram para trás. E falando um pouco também sobre essa geração de energia, de armazenamento de energia, a gente pode voltar um pouco para as primeiras formas de gerar energia que a gente teve na sociedade, que são as pilhas, né? São os modos de geração de energia elétrica, não pelo eletromagnetismo, mas pela química, né? Claro que tem eletromagnetismo envolvido nesse processo, mas não é da forma que foi teorizada, tá, pelos principais físicos que desenvolveram e descobriram o eletromagnetismo, mas as pilhas elas foram uma das primeiras formas de gerar energia elétrica que o ser humano usou. E aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos mais conhecidos, né, os tipos mais comuns de pilha, que são a pilha de Daniel, a pilha de Volta, também conhecida como pilha galvânica, e a pilha de Leclanché, que é conhecido como pilha comum, né, a pilha que a gente conhece mais a fundo. A pilha de Daniel, ela é composta por dois eletrodos, né, um eletrodo de zinco e um de cobre, mergulhados em soluções diferentes. O eletrodo de zinco numa solução de sulfato de zinco e o eletrodo de cobre de sulfato de cobre, né? A reação química que acontece é essa aí, em que a reação produz elétrons no eletrodo de zinco que fluem através desse circuito aí, que é fechado por essa ponte salina aí, e isso faz com que
o zinco no eletrodo é oxidado, perdendo elétrons. Então, os elétrons saem do zinco, que é oxidado, se transformam nos íons zinco 2+, e se dissolvem dentro dessa solução aí. Então, você vai observar que o eletrodo de zinco ele vai diminuindo, né? Enquanto que do outro lado, no eletrodo de cobre, ele vai ganhando elétrons e formando os íons de cobre 2-, que são depositados. Então, você vê corpos sendo depositados nesse eletrodo, como se ele estivesse ganhando massa, né? Já a pilha de volta, ela é composta por dois eletrodos de metais diferentes, que é o zinco e a prata, mas eles estão mergulhados em uma só solução. Aí na foto a gente tem uma versão dela que não é com solução, tem o eletrólito, mas ela também é feita com solução. E aí é uma solução única, ao contrário da pilha de urânio, né? A reação química está aí embaixo, e essa reação produz eletrodos no eletrão de zinco, que fluem através de circuito externo para o eletrodo de prata, né? Fazendo a corrente elétrica. Bem parecido com o anterior. E o zinco no eletrodo é oxidado da mesma forma, perde elétrons enquanto do outro ganha elétrons. Normalmente, quando é na forma de solução, ele é feito com uma solução de ácido sulfúrico. E aí, falando da pilha de elétron seca, a pilha comum, ela é uma pilha seca, né, que não usa solução. Ela usa um ánodo de zinco, um cátodo de dióxido de manganês e uma solução de cloreto de amônio como eletrólito, né? A, a reação é um pouquinho mais complicada aí, mas essa reação produz elétrons no eletrodo de zinco que flui através do circuito para o eletrodo de dióxido de manganês. E aí tem a mesma coisa, o zinco é oxidado, perdendo elétrons, e enquanto o diodo de manganês é reduzido, né, ganhando elétrons. Ok. Ah, eu vou dar uma pincelada nessa parte aqui, mas o grosso vai ser falado mais tarde, ou se não, eu vou tirar essa parte aqui depois. Então, as baterias de ferro, elas têm o principal ponto de funcionarem à base, teoricamente, só de ferro. Porque você tem o metal oxida e gera ferrugem. Essa ferrugem vai ser usada para ser reduzida e carregar a bateria de novo. E ele fica nesse ciclo. Aqui tem as equações que descrevem esse todo o movimento elétrico. E as vantagens são durabilidade, é uma bateria conhecida por uma longevidade muito grande, segurança e sustentabilidade. Elas são muito amigáveis ao meio ambiente, por não terem metais pesados em sua composição. Elas, como por exemplo o lítio usado em baterias de carro, é, elas são muito mais amigáveis no meio ambiente. E dentre essas a gente pode falar, por exemplo, das desvantagens também. Uma baixa densidade de energia. Então, se você tem alguma situação em que você demanda de muita energia por um curto espaço de tempo, não vai ser exatamente a pilha mais recomendada para aquele processo. E que a gente tem a constante de Avogadro, e a constante de Avogadro ela é usada para a gente definir grandes quantidades de métodos X, não, de quantidades X, de qualquer coisa. Geralmente a gente usa um mol para átomos e coloca todas as nossas quantidades de átomos em substâncias como sendo por mol. Mas o mol é uma quantidade geral. Você pode usar ela para definir qualquer coisa que você queira no universo. Pode juntar um mol, é como se fosse uma dúzia, só que são muitas dúzias. E obrigado pela sua atenção. Aqui
termina a nossa apresentação do grupo F, primeira atividade teórica de eletromagnetismo. Se você assistiu até aqui, agradeço a sua paciência e é isso. Vocês querem complementar alguma coisa? Falar sobre a apresentação? Discutir algum outro ponto aqui? Não, acho que é isso mesmo. Agora é só esperar a outra parte, né? Ok. Ok, se é só isso, então a gente encerra a nossa apresentação por aqui. Até mais.